Londres, uma das minhas cidades favoritas no mundo. E Roger Grace, o maior da história. The GOAT, de no momento certo, sentar com esses caras e conseguir vender o teu case. É o verdadeiro wasabi. Direcione o pitch para onde você quer que ele vá, para mostrar para vocês como que funciona a CIA, né? Fala, turma, mais um episódio aqui. Tá empolgante esse mês de maio, viu? Tô nesse exato momento aqui indo para Guarulhos e vou embarcar direto para London, a capital da UK, né? Londres, uma das minhas cidades favoritas no mundo, e por um motivo super nobre, viu? A gente vai fazer um roadshow agora para vender Brasil, vender G4 para alguns dos maiores fundos de equities do mundo, né? E o que são esses fundos de equity? São esses grandes fundos que investem, compram parcialmente empresas listadas, empresas que estão para listar, empresas grandes de alto crescimento, né, que a gente chama de growth, que é o caso do G4. Nós não necessariamente queremos vender alguma coisa do G4, mas isso é um hábito que eu tenho desde 2021, que é conversar com grandes fundos, cara, prestar conta para eles mesmo, mostrar o nosso crescimento, mostrar que a gente é uma companhia que quase dobra de tamanho todos os anos, que cresce saudável, gerando caixa, mostrar que nós somos hoje uma das melhores companhias do Brasil. Se alguém quer investir em Brasil, nós somos uma porta de investimentos. No entanto, por que eu estou fazendo isso hoje? Porque eu acredito que o mercado está começando a querer precificar a saída do Lula do poder, e se ele sair mesmo, tempos de bonança virão, tempos de paz, o juro baixa, começa a ter mais oportunidade para o empreendedor crescer, para gerar mais emprego, e o país começa a entrar no rumo de novo. E aí abre-se uma janela de IPO, né? Que é quando a empresa lista e vai para a bolsa de valores, está pública ali, para que pessoas como vocês possam entrar ali na XP, no BTG e comprar a ação da companhia. A gente, tá cogitando eventualmente listar a companhia, já temos tamanho para ser listado. Esse ano a gente fecha com 500 milhões de reais de receita, ano que vem vamos para 750. Próximo ano de 27 a gente vai para 1 bilhão de reais de receita, gerando muito caixa, né? Mais ou menos aí 30% de cash conversion para receita. Um unicórnio mesmo, né? Um negócio que eu não me lembro aí de um negócio parecido com o G4 que surgiu nas últimas 2 décadas no Brasil. Então tenho conversado com esses fundos para poder mostrar o negócio, conhecer os gestores, eles conhecerem o negócio, para em um possível janela de IPO, né? Os fundos já estão acompanhando a gente, já conhecem o negócio, então o meu roadshow, que é quando você faz essa série de reuniões aí, para que eles bookem, né? Para que eles coloquem uma oferta ali, fica muito mais fácil. Pois é, o BTG tá coordenando esse que a gente chama de non-deal roadshow, né? Então eu tô indo agora para Londres para fazer essa rodada de 10 reuniões com alguns dos maiores fundos de equities lá de Londres, e depois a gente vai para Nova York, logo em seguida, fazer mais 10 reuniões, então serão 20 reuniões ao todo com esses fundos de equity e private equity também. Acompanhe aí, vai ser super bacana. Eu vou tentar dar para vocês alguns feedbacks, alguns aprendizados. Então, esse episódio é para quem gosta de negócios, para quem pensa em crescer negócios, para quem quer ver como que a Champions League dos negócios funciona. Fiquem ligados, bora para Londres. Acabei de pousar aqui em Londres, tô indo direto para Mayfair, que é onde fica meu hotel. Mayfair é o bairro, na minha opinião, mais elegante de Londres. Tradicionalmente, né, Mayfair foi o refúgio da aristocracia britânica e hoje abriga, obviamente, os melhores hotéis ali, alguns dos melhores restaurantes aqui da UK. E olha que bacana, tô naquele clássico taxizinho londrino. Olha o tanto que é espaçoso isso aqui, galera. Tá aqui, ó, todas as malas aqui no chão. Super espaçoso, são 6 lugares, lembra até aqueles Rolls Royce, sabe, que tem um assento de frente do outro, né? Então essa elegância britânica que tá até no táxi presente. Eu adoro essa cidade, fiquem ligados aí que eu vou mostrar pra vocês nesse episódio bastante reuniões com alguns dos maiores fundos aqui da UK, vou falar um pouco dos bastidores pra vocês, mostrar um pouquinho do que eu vim fazer aqui, vim pegar também o meu dinner jacket, né, que eu vou casar com ele lá na Ingerpool, vou no Gaziano Girling pegar também os sapatos que eu mandei fazer pro meu casamento. Tem, cara, charutaria, cafeteria, restaurante bacana, enfim, esse episódio é daquele jeito que vocês gostam. Lifestyle maneiro, mostrar as coisas boas que a vida pode proporcionar para quem trabalha duro, trabalho e insights que não podem faltar aqui nesse canal. Rapaz, essa Sunny London tá inacreditável. Eu não me lembro o último dia que eu vim pra cá que tava tão quente. Tava até conversando com a pessoa ali da recepção e ela falou pra mim que nos últimos 35 anos nunca esteve tão quente, que ontem chegou a fazer 32 graus à tarde aqui em Londres. E ainda falou comigo assim, aproveita porque lá pra terça-feira o tempo vai virar. Muito
muito raro nessa época do ano que você tenha uma Londres ensolarada da forma como tá aqui. Cara, a temperatura tá uma delícia. E aí as ruas ficam radiantes, cara. Turma sentada nos cafés. Em inglês é assim, né? Daqui a pouco dá 5 horas da tarde, já senta no pub e começa a encher o caneco também. Eu tô indo agora num café e de lá, meio-dia, consegui marcar uma aula particular com ninguém menos, ninguém mais do que Roger Gracie, o maior da história. The GOAT. Conheço o Rojão há muito tempo, passamos Réveillon juntos, sou brother do Ryan Gracie. Falei com o Rojão, tô em Londres, passa a semana que vem toda trabalhando aí. Irmão, quero muito fazer uma particular de fechada contigo, você topa? E, pô, a agenda tá foda, deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí falou comigo, ó, irmão, demorou, meio-dia, cola lá. Então é isso, né, pai? Bora treinar com o Rojão, bora aprender com a melhor guarda fechada do mundo, tomar um café e partir lá pro Roger Gracie. O Roger aparentemente tem uma história super bacana aqui em Londres. Não sei se é verdade, vou até perguntar pra ele hoje. Disseram que o fato dele só ter faixa branca pra treinar no início, quando ele chegou em Londres, fez com que ele aperfeiçoasse tanto que ele ficou com os movimentos básicos quase que indefensáveis. Cara, meu irmão, atleta, competindo o mundo inteiro, ganhando tudo, treinando só com faixa branca. Ele é o cara que faz o básico bem feito e ganha de todo mundo fazendo o básico bem feito. É impossível ganhar do Roger. Por isso que ele é considerado o GOAT, né? O Greatest of all time, o melhor de todos os tempos. Então, pô, vou lá treinar com ele agora um negócio, cara, super básico, chamado guarda fechada. Mas a guarda fechada do Roger, cara, é imbatível. O tanto de finalização que esse cara tem da guarda fechada ali é surreal, cara, é coisa de cinema. Traz pra gente alguns insights importantes que às vezes a gente tá tentando fazer modelos de gestão super rebuscados. O que eu tenho que fazer, cara, é o básico bem feito. O que eu tenho que fazer é garantir a criação de uma cultura, garantir que eu tô trabalhando num pilar de geração de receita, tem alguém tocando novos negócios, tem alguém olhando num comitê de receita ali, do que a gente tá pra trás, o que a gente tá pra frente, garantir que eu tenho um modelinho de gestão ali com metas individuais pra todo mundo e que tenha os incentivos certos. Ou seja, o básico do básico do básico que, se bem executado, eu tô à frente de 99,99% de todos os empreendedores. Por me receber aqui. O Roger me deu uma aula particular agora, eu dediquei treinar fechada com ele, porque, bom, ele é especialista em tudo, né? Mas é uma das grandes especialidades dele e é uma fraqueza no meu jogo. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar contigo, Roger. O mercado inteiro, né, todo o mundo de jiu-jitsu te conhece por ser reconhecidamente o melhor da história, né, o GOAT, porque você faz algo que ninguém mais faz, que é pegar os fundamentos do jiu-jitsu, fazer o básico bem feito melhor do que qualquer outra pessoa. Inclusive tem uma lenda que é o seguinte, as posições que funcionam contigo só funcionam contigo, não funciona com mais ninguém, né? Como é que foi isso pra você desenvolver esse estilo de jiu-jitsu que é focando nos fundamentos, mas que funciona com os melhores do mundo, cara? Eu acho que você cria resiliência, quanto mais você pratica. Como tudo na vida, você tem que ter um fundamento muito forte. Nada sem fundamento tem base. São coisas simples que só tem que ser feitas do mais alto nível, né? Perfeitamente executado. Exato, que dali você pode evoluir um jogo mais dinâmico. Isso foi intencional ou foi porque quando você chegou aqui em Londres, por exemplo, não tinha muita gente com quem você treinar, então você acabou treinando mais ainda o básico, o fundamento e se transformou no que você se transformou? Eu acho que não foi intencional, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Eu acho que eu sempre busquei os caminhos que têm menos risco. Justo. Uma posição que, se você consegue executá-la e se você não consegue, te bota num risco profundo, não é um caminho que eu gostaria de levar. Não vale o retorno ali. Não vale o retorno, porque o risco-benefício é muito perigoso. Tem razão. Tem momentos que você pode escolher arriscar um pouco mais. São momentos especiais, não toda hora. Você me falando aí me lembra muito a tua vida como empresário, né? Hoje você é um grande empreendedor, tem redes de academia aí espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui na Roger Gracie Academy aqui de Londres, é a maior academia de jiu-jitsu de Londres, né? Então hoje você me falou que você tá, cara, com marca de roupa, você tá com os name rights da academia Roger Gracie, você tem essa academia com mais de 800 alunos, você tá envolvido em vários negócios. Os princípios que você utilizava como atleta, você utiliza hoje como empresário também? Com certeza. Você vai criando a sua estrutura de negócio e quando você tá bem estruturado, você começa a evoluir. Se você não tem uma academia que te dá uma estrutura sólida, como é que você pode pensar em abrir a segunda? Concordo. A minha visão de vida, de negócio é bem parecida. Eu achei interessante que você me disse mais cedo que você pegou um operational partner aqui para poder tocar a operação para você, para que você fique focado nos próximos passos, em novos negócios, em estratégia. Da onde que vem esse teu conhecimento de negócio? Você estudou sozinho? Alguém te ensinou? Eu nunca estudei negócio. Eu gosto de ler bastante, eu leio vários livros, converso com muitas pessoas de sucesso, eu busco me rodear de pessoas. Deve dar aula para um monte, né? Tenho vários amigos, muitos alunos, tenho acesso a muita gente, então eu
sempre busquei aprender muito com o sucesso dos outros. E lendo, eu gosto de ler e na prática. Acho que eu abri minha academia, eu tinha 20 anos. Então, acho que eu aprendi a base do erro, de fazendo, vai vendo acontecendo. E dali você tem uma experiência, né? Que muitas vezes a experiência vale muito mais do que um estudo, em alguns casos. Eu concordo. Isso é um fato. Isso é um não fato. é só quem faz faculdade tem sucesso na vida. Geralmente vai trabalhar pra quem empreende. Exatamente. Muitas vezes. Cara, pra fechar aqui, tem uma característica sua que sempre me surpreendeu e que me fez me tornar teu fã, mano. Você é muito frio, Roger. Aquela super luta com o Bochecha. Bochecha é um cara foda, adoro o Bochecha, também sou fãzaço dele. Eu lembro que o Bochecha, ele tava visivelmente mais ansioso. Você tava ali, ó, homem de gelo, meu. Não demonstrava nenhum tipo de emoção. E toda luta sua foi assim. Cara, o que passa pela tua cabeça na hora que você tá ali na beira do tatame pra entrar? Porque assim, eu faço alguns campeonatos. Irmão, parece que meu coração vai pular pela boca. Você não sente essas porra, mano? Às vezes. Eu busco me controlar bastante, eu busco botar minhas emoções em xeque, porque se você começa a agir emocionalmente, você começa a cometer muito erro. Tem razão. Você não pode agir na emoção, né? Acho que você tem que agir friamente, independente do desafio que você tem na frente. Você tem que ter uma visão de fora e ter uma ação crítica. Toda vez que eu tomei uma atitude baseada na emoção, eu sempre me dei mal. Não pode se emocionar, não pode ficar bravo porque alguma coisa ruim aconteceu. Tem que aceitar que erros são comuns e você tem que, sabe, encarar como qualquer coisa na vida. Faz parte, né? Faz parte. Nossa. Obrigadão pelo papo, irmão. Valeu. Muito bom. Depois desse treinão com o Roger aqui, baita insight que ele deu pra gente, hein? Fazer o básico bem feito e tentar calcular o risco-retorno em cima de todas as suas ações e principalmente manter a frieza quando estiver tomando decisão. Não se deixar levar pela emoção no processo decisório. Não é à toa que o cara é o melhor atleta de jiu-jitsu da história, turma. É uma aula e a gente pode definitivamente aplicar isso na nossa vida como gestores, tá? Agora eu tô indo lá pra Henry Pool pegar o dinner jacket, o smoking do meu casamento. E depois eu vou na Gaziano Girling pegar os sapatos e pronto. Estamos prontos pra casar com a dona Marcela mês que vem na Sicília. Aqui estamos na famosa Savile Row, o lugar mais elegante do planeta Terra, o lugar que definiu o estilo de um bom cavalheiro. E olha onde a gente tá indo, ó, na Henry Pool. Henry Pool, a alfaiataria mais tradicional da história, veste os nomes mais importantes da história, né? Vestiu, veste, e é onde eu tô fazendo meu dinner jacket, que foi eles que inventaram o dinner jacket. Olha quem tá aqui, Ricardo, esse cavalheiro londrino, meu camarada. Você lembra dele, ó? Tá o homem aqui, ó, o homem de Londres. Tá na mão, turma. Dinner jacket do casamento, tudo pronto. Agora vamos na Gaziano Girling ali, pegar meus sapatos. Tá marcado pra amanhã, mas vou ver se eu já não consigo pegar de uma vez, que aí já adianta essa história, né? Acabou que decidi não mostrar aqui no canal, não, como que ficou o dinner jacket, porque eu acho que pode ser que a Marcela não goste. Então vai ficar na surpresa aí. Aguardem no episódio do casamento, que vocês vão ver como que ficou esse dinner jacket que eu mandei fazer tradicional, tal qual eles inventaram há mais de 100 anos atrás. Tá na mão o sapato também, então tô resolvido, senhoras e senhores, pro casamento. Agora tô pronto para receber essa graça de estado maravilhosa, casar com essa mulher maravilhosa, que é a Marcela. Agora vou dar um pulo no hotel, tenho que responder uns e-mails, tem um documento que eu preciso terminar também, que eu tô refatorando todo o código cultural do G4, afinal de contas já é uma companhia com 6 anos, né, indo pro 7º ano de operação, ano que vem, então preciso mudar algumas coisas do código cultural da companhia, algumas coisas que eu tô sentindo falta, a companhia mudou o nível de maturidade, então eu tô trabalhando no novo código cultural, vou aproveitar que hoje a gente deu folga lá pra turma do G4, então eu tô em paz, vou ter tempo pra trabalhar e hoje à noite eu tenho um jantar também com uma pessoa que mora aqui em Londres, um brasileiro, grande destaque aqui no mercado, que eu tô tentando convencê-lo a mudar pro Brasil e se juntar ao G4 nessa missão de construir um Brasil melhor. Até mais, turma! Casamento e pre-wedding, check. Muito bom dia, turma. Dia 1 aqui do Roadshow aqui em Londres. Agora são 6h15 da manhã. Tô indo ali malhar, ainda meio dormindo, porque, pô, dormi mal pra caramba. Eu tô confuso, todo zoado, velho. E aí eu fiz algo que tinha muito tempo que eu não fazia e eu não gosto de fazer. Eu tomei um PATS, que é um remédio pra dormir, que ele te apaga rápido, mas tem um problema que você não tem um sono regenerativo com ele. Então, tipo assim, cara, dormi minhas 6 horas ali, que geralmente é o que eu durmo por noite, só que eu durmo e fico 0. Com PATS agora eu tô cansadaço, porque eu tava
tava meio fora do fuso, eu falei, cara, vou acabar dormindo 2, 3 horas da manhã de novo, como tinha acontecido na noite anterior, e aí, pô, não vou estar pronto. Então deixa eu tomar esse remédio aqui e saber do preço, né? Então pra vossas senhorias aí que se enganam, que é só tomar um Pats aqui que eu durmo, você não dorme nada, irmão. Você até dorme, você só não recupera. Então você pode mentir pra todo mundo, menos pra você mesmo. Sem essa de remedinho pra dormir, porque isso mais atrapalha do que ajuda. Agora vamos dar um pulo na academia, aqui no hotel mesmo, botar pra foder, meter um treinão de perna e ficar pronto, porque o dia, meu irmão, tá super busy, velho, tá porradaria. Terminei de malhar, fiz aquela pernoca, né? Treinei forte para um grande caralho. Nada como um treino de perna forte para começar o roadshow aqui fora. Então, porra, preparado, mas lembrei de um esquema, cara. Eu esqueci a minha creatina. Então, tô vindo aqui no Buda Box, aqui é uma academia que geralmente, quando eu tô aqui em Londres, eu acabo treinando, ver se os caras me vendem uma creatina, porque ficar sem creatina não dá, velho. E eu esqueci a minha Plant Power. Problema da creatina resolvido, treinão de perna feito. Agora, voltar ali pro hotel, colocar a armadura, né, meu querido? Que estamos em London. Então, as reuniões aqui tem que ser bem trajado. Vou meter o full suit, colocar o book debaixo do braço e rodar o mercado londrino. Não vai dar pra ficar filmando tanto assim. As reuniões eu não tenho a menor condição de fazer isso. A galera mega tradicional, eles não entendem o que a gente faz aqui. Então o que eu vou fazer é, entre as reuniões, eu vou tentar vir e trazer pra vocês algumas visões. Vou ver se vai dar tempo ou não, porque eu tenho muita reunião uma atrás da outra. Ou no final do dia, eu venho e trago pra vocês algumas visões. Eu vou ver como é que eu faço. Vou fazer o máximo pra poder entregar conteúdo de valor pra vocês aqui. Quem tá curtindo o canal, lembra de curtir, seguir o canal e indicar pra um amigo, porque senão daqui a pouco eu paro de fazer essa porra porque não tá valendo a pena. Tamo junto. Fala, turma, a armadura tá pronta. Agora eu saio para uma série de reuniões o dia inteiro ali com alguns dos maiores fundos aqui de Londres, os hedge funds, né, os fundos de equities, para poder explicar um pouco de Brasil pra turma, explicar um pouco do que a gente faz lá no G4. No meio das reuniões, entre um e outro, eu vou dando um heads up para vocês, falando mais ou menos como é que foi. A ideia é documentar um pouco desse processo de roadshow e mostrar para vocês como que funciona a Série A. A gente tá jogando ali a Champions League, como que funciona essa história. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês aqui. Óbvio, sem prejudicar o meu trabalho, né? Vamos ver o que dá pra ser feito. Tamo junto. A caminho aqui das primeiras reuniões, tava conversando aqui com a turma do IB, do BTG. Eles me deram um bom insight de conteúdo para poder gerar para vocês. Não é novidade a bagunça que o Trump tá arrumando aí internacionalmente com o play das tarifas, né? Que inclusive tomou um truco pesado do Xi Jinping e deu um pulinho para fora da bacia. Ele não tinha como se manter nesse play ali de tarifa porque o Xi assumiu a bronca, falou que vai fight back. Xi fez um baita de um movimento de xadrez ali, Sun Tzu purinho, que no final do dia essa é uma vantagem grande que a China tem com relação ao mundo, né? China não é uma democracia, né? Então eles não estão jogando um jogo de eleição a cada 4, 5 anos. Então eles não estão nem aí, filho. Eles estão fazendo um plano para 100 anos. E um mundo democrático como os Estados Unidos, onde o Trump tem que ser popular a cada 4, 5 anos para ser eleito, ele não consegue trocar um cara como o Xi, né? Que não precisa ser popular. Nada muda para ele ali se ele não for popular. Então tomou esse truco. No final do dia, quem que se deu bem com isso, né? Foi o Brasil. O BTG tava me contando aqui que, cara, tem dinheiro pesado de fora vindo para Brasil, porque no final do dia, quando a gente pensa em mundo, né, quem competiria com o Brasil aí para ser um safe harbor para dólar? Eventualmente seria a Rússia, mas tá em guerra. Aí Índia, mas tá todo mundo overallocated em Índia. Acaba sobrando um pouco para Brasil. E aí nós, empreendedores brasileiros, estamos buscando capital para poder crescer as companhias, para poder investir em infraestrutura, para poder investir em crescimento como um todo, acaba de uma certa forma tendo uma chance de se beneficiar disso aí. Eu tenho minhas dúvidas se esse capital não tá ficando empossado em um pequeno grupo de companhias, eu imagino que sim. Não acho que esse capital, pelo menos num primeiro momento, tá vindo pro middle market, que é o nosso mercado aqui, mercado de vocês que me assistem. Mas se, obviamente, o fiscal melhorar razoavelmente, a gente tiver uma clareza um pouco melhor do que vai acontecer em 26, a tendência é que sim, né? Você tem uma melhora de cenário macro e você tem ainda mais confiança no mercado externo e esse influxo de capital continue, e aí, obviamente, isso vai vazar aí para middle market, onde no final do dia
dia as micro, pequenas e médias detêm mais de 90% da geração de emprego do Brasil. Então é muito importante que esse capital não seja empossado só pelas grandes estados também, para que o mercado como um todo possa se desenvolver. Mas é um baita insight aí, e principalmente pra gente, né? Pensando em liderança, quando você vai trucar um competidor, toma cuidado e pensa como um jogo de xadrez do tipo, o que esse cara faz de volta? E se ele fizer isso, o que eu vou fazer? Jiu-jitsu é a mesma coisa. Quando eu vou fazer um move ali, eu vou fazer uma passagem, eu vou fazer uma raspagem, eu sempre tô pensando, cara, se ele fizer isso, o que eu faço então? Se eu não tiver 2, 3 movimentos na frente ali, eu vou perder essa luta. O jogo da geopolítica não é muito diferente. Saindo aqui da última reunião do dia, são 5 horas da tarde agora, passei o dia inteiro emendando uma na outra, não parei, cara, nem pra comer. Uma das reuniões eu tive no almoço, então em tese era pra comer, mas como é que come, né? Tô pitching a companhia, tô explicando o modelo de negócio, não tinha como comer. Prometi pra vocês que ia, entre uma reunião e outra, dar um heads up, falar qual foi o ponto, o que eu poderia ensinar pra vocês, esquece, galera. Dinâmica é sinistra. É a primeira vez que eu falo com esses fundos de equities grandes aqui, né? Esses globais, esses caras que olham EM, né, Emerging Market aqui, uma galera super big nos outros negócios, né, tanto EasyTax como Singu. Era outro momento, era Venture Capital, né, agora a gente tá falando de uma companhia grande, geradora de caixa, só esse ano vai gerar 100 milhões de reais de caixa, é uma empresa que vai fazer 500 milhões de reais, então já é uma empresa se preparando para um IPO, né, e é isso que eu tô fazendo aqui em Londres. Tô fazendo uma agenda com dezenas de fundos, onde a gente conversa com esses gestores, já educo eles com relação ao nosso negócio, como funciona o nosso modelo, e demonstro como que funciona essa nossa plataforma de negócios, mostrando que a educação é uma parte importante dessa plataforma de negócios, mas como é que se conecta as soluções, como é que se conecta software, como é que se conecta serviço, como é que se conecta solução financeira, que acaba compondo o ecossistema G4 como um todo, né? O que é interessante aqui que eu vi na conversa com esses fundos e que pode servir de insight para vocês. Primeiro, se você quer jogar a Big League mesmo, se você quer ir para Champions League, como eu costumo brincar, se você não falar inglês no nível que você fala português sobre o teu negócio, não vai funcionar. Então tem esse requirement ali. Imagina que eu tô ali vendendo o nosso negócio, explicando o modelo, explicando a tese, defendendo a tese numa língua que não é minha. Então é obrigatoriedade de você ser super fluente em inglês, super confortável em inglês, com capacidade de falar tal qual você falaria a tua língua mãe. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 sobre o negócio, não menos importante, é você conhecer no detalhe o teu negócio. Então conhecer no detalhe a operação, conhecer no detalhe o número, conhecer no detalhe os canais, saber os porquês. Porque essa turma que eu tô falando, os managers e, principalmente os analistas, eles vão no detalhe do detalhe. Para você defender a tese, para você defender o modelo, você tem que ter capacidade de explicar para eles no detalhe do número e demonstrar o quanto que você conhece do negócio. E principalmente, acho que esse é um terceiro insight valioso para vocês, né? Saber com clareza qual é o teu futuro, para onde que você tá indo e demonstrar intencionalidade. Eu vejo isso muito pouco nos nossos clientes, nas pequenas e médias empresas, porque muitos deles nunca fizeram um planejamento estratégico. Então você ter a capacidade de construir ali um plano futuro e de fato ter um acompanhamento da execução desse plano, mostrar como é que você tá fazendo isso, quem são as pessoas envolvidas, quais são os indicadores que demonstram que você tá no caminho certo, isso vai te trazer uma possibilidade grande de, no momento certo, sentar com esses caras e conseguir vender o teu case, principalmente vender a tua visão futura de negócio. Outro ponto interessante aqui que aconteceu é a visão que eles têm de Brasil. Então, assim, são uníssonos. Os caras que eu falei ali, quando a gente fala de uma possível janela do IPO no ano que vem, na saída de Lula, são caras de EM, né? Ou seja, olham o Emerging Market, estão olhando Latinoamérica e, obviamente, Latinoamérica que realmente importa ali é Brasil e México. Então, os caras, alguns falam assim, tomara, né? Deus ajude que, de fato, Lula saia do governo e que, Brasil volte a ser um país melhor gerido, Brasil volte a ter uma possibilidade de crescer. Então, existe, de fato, uma visão muito negativa com relação ao governo Lula, quando se fala de Brasil, e é por isso que você vê o dólar tão alto. Por quê? Porque tem pouco influxo de capital, né? Tem pouco capital gringo entrando em Brasil, porque os caras não estão comprados em Brasil, e é por isso que você vê um juro tão alto. Então, toda vez que o juro sobe no Brasil, quer dizer que eu tô pagando um premium maior para alguém trazer dinheiro para Brasil. Se o meu negócio é bom pra caramba, por que eu tenho que pagar premium, né? Não faz sentido. Então o juro não fica tão alto. Isso que a gente viu ali no governo Bolsonaro em determinado momento, juro a 3,75, que era a Selic, e agora você vê juro a quase 15%. Por quê? Porque, cara, os fundamentos do país estão muito ruins, o país está muito mal gerido, então eu tenho que pagar um premium muito grande para tentar atrair capital. Eu vi isso claramente ali e eu vejo também que quando a gente fala de qualquer tipo de transação no Brasil, só acontece com a saída do governo, eventualmente. Se houvesse uma melhora nos fundamentos, se houvesse uma melhora em tomada de decisão, aí tudo bem, os caras não
estão nem aí se é Lula, se é, cara, outro presidente. Eles querem uma melhora de fundamentos. Mas como as decisões econômicas não estão sendo bem tomadas, no final do dia, enquanto não houver uma mudança de direção de tomada de decisão econômica, não tem a chance de, obviamente, gerar negócio e ter possivelmente uma janela de IPO no Brasil. Se eu não me engano, faz 3 anos que não tem IPO em Brasil. Não tem deal acontecendo. O último grande deal de Brasil, se eu não me engano, posso estar errado, foi Sabesp. Então, no final do dia, turma, temos que torcer para uma próxima eleição para que a gente venha um governo pró-negócio, um governo pró-Brasil, que facilite a geração de negócio para o mercado como todo se desenvolver e as empresas brasileiras também se desenvolverem, né? Last but not least, queria deixar para vocês aqui um pouco dessa mensagem de acreditar nos teus negócios, acreditar em você, acreditar nos teus sócios. Lá em 2019, a gente fundou essa companhia que eu tô vivendo hoje aqui, fazendo esse Non-Deal Roadshow em Londres e amanhã também para Nova York também. É algo que a gente visualizava lá atrás, mas a gente não só vivia de sonhos, a gente vivia de projetos, a gente vive de projetos, de execução de projetos. Então eu queria deixar esse insight para vocês, que é transformar seus sonhos em planejamento estratégico, transformar seu planejamento estratégico em projetos e garantir que você tem indicadores que demonstram sucessos e fracassos na execução desses projetos, porque isso vai te permitir viver aquilo que você imagina que você gostaria de viver em alguns anos. Quanto mais intencional for o teu crescimento, quanto mais intencional for a sua gestão, maior é a possibilidade que você tem de realizar os teus sonhos, os sonhos dos seus sócios, de realizar o que você acredita ser o futuro do teu negócio. Beleza? Agora eu vou ali descansar um pouco a garganta, que eu tô falando sem parar desde 9 horas da manhã e encontrar a Dona Marcela. Turminha, o dia de reunião foi duro, foi difícil, mas estamos aqui quase 8 horas da noite, agora fazendo, cara, a parte de presidente do G4, tocando a companhia, conversando com a turma. Ainda quando terminar aqui, vou fazer um material ainda para reportar pro meu conselho, reportar pros meus sócios, qual foi o sentimento, quais foram os papos aqui. Bora pra cima que tem muito trabalho aqui antes de eu conseguir sair para jantar. Terminando aqui o documento para o meu board, para reportar para a turma qual que é o sentimento no geral aqui dos fundos com relação à G4. O sentimento não poderia ser melhor. Obviamente, eu uso AI para fazer tudo, né? Então, tá um pouco do que a própria AI está fazendo, que o sentimento foi marcado por um alto nível de receptividade por parte dos fundos, com um grande interesse no nosso modelo de distribuição, métricas de crescimento, enfim, por aí vai. Excelentes insights com relação ao negócio. Fico muito feliz pelo negócio que, cara, eu e os nossos sócios construímos junto com a turma que trabalha no G4, uma turma muito trabalhadora, muito raladora, merece o que a gente está vivendo agora, e isso é só a cristalização da percepção do que esses grandes tomadores de decisões globais têm sobre o nosso negócio. Já dar uma dica para vocês, eu passei a todas as reuniões com isso aqui, né, com o Plot, que é um hardware que usa AI para capturar a reunião e aí, obviamente, gerar um sumário ali do que foi falado na reunião. Eu pego esses sumários, compilo tudo isso no ChatGPT, eu já tenho um ChatGPT treinado, conhece bem o nosso modelo e que sabe o que eu tô fazendo aqui, o Non-Deal Roadshow, e aí ele gera esse documento com insights importantes, inclusive dividindo aqui, ó, insights por casa que a gente foi falar, Schonfeld, Sultana, 91, Barings e por aí vai. Isso traz muito valor para a companhia, traz muito valor para mim como presidente da companhia, para poder pensar alguns modelos, para poder entender se a minha tese ali de um possível IPO faz sentido ou não. Queria dar essa dica para vocês que, por mais que eventualmente vocês não estejam no momento de pensar em IPO nem nada disso, mas vocês conseguem pegar esse padrão que eu tenho, que é, cara, sempre usa o Plot aqui para poder fazer tuas reuniões, transforma essas reuniões em um documento, um one-pager ali de insights que você tem, e em cima disso, né, vai alimentando a tua AI para que ela seja um copiloto ali no processo de tomada de decisão, beleza? Fica esse insight aí valioso para vocês, isso vai fazer de vocês um gestor muito melhor. Agora eu vou terminar isso aqui e vou, meu irmão, pra segunda jornada aqui, que é gerador de conteúdo, né, esse aqui que eu tô fazendo para vocês. Eu tenho que gravar as pílulas do Epístolas para mandar pro meu time. Vou gravar mais uma semana de epístolas aqui e aí sim vou encontrar a Dona Marcela pra jantar e dar uma respirada, porque, pô, tô varado de fome. Bora tomar. Enfim, consegui terminar o dia aqui, tomar um banho rápido, trocar de roupa, são 8h30 agora. Eu tenho uma reserva ali no Araki, que na minha opinião é um dos melhores japoneses da Inglaterra. Eu gosto muito do omakase, como do Araki, porque, cara, é estilo Japão, vocês sabem o tanto que eu sou fã de Japão. Especificamente o Araki ali, se eu não me engano, tem 8 ou 10 assentos só, então, cara, aquele omakasezinho, balcão, baita experiência, obviamente insumos ali de primeira categoria. Mereço, né, pai? Depois de um dia como hoje, brilhamos aí, vendemos Brasil,
Brasil, vendemos G4. Agora nada como encontrar minha noiva, ter um belo jantar, porque amanhã começa tudo de novo. E amanhã, no final do dia, já parto direto pro aeroporto, pouso em Nova York e já começam as reuniões novamente. Vamos, que até o dia 18 agora vai ser porradaria uma atrás da outra, turma. Bora! Esse aqui, pra quem não conhece, ó, é o verdadeiro wasabi. Fala, turma, mais um dia running the books aqui. Saí de uma reunião agora, aprendi uma lição que eu queria dividir com vocês. Muitas vezes, quando você tá pitching o teu negócio pros fundos, pode ser que em determinado momento o pitch não tá indo pro caminho que você quer, ou seja, o manager não entendeu exatamente qual é o modelo, e pode ser que em negócios, principalmente negócios mais complexos, né, que tem modelos, cara, com algumas vertentes, nosso caso, por exemplo, aqui que é uma plataforma, então tem N vertentes, tem software, tem serviço, parte financeira, tem educação e tal. O nosso trabalho como founder que tá pitching ali é entender que isso está acontecendo e direcionar melhor essa conversa para onde você quer que ela vá, de modo que ele consiga entender rapidamente o que você está tentando vender ali. Porque se você deixar o manager conduzir a conversa para onde ele quer ir, pode ser que você gaste tempo demais numa parte do negócio que não explica o negócio como um todo, e aí por fim a conversa acaba não sendo a melhor dos mundos. Então o que eu aprendi nessa história aqui? Direcione o pitch para onde você quer que ele vá, para onde você quer que a conversa vá. Quando você acha que ela tá meio stuck, que ela tá meio presa em uma determinada parte do negócio, fala assim, ó, deixa eu só ir rapidinho aqui pra frente pra te mostrar o negócio como um todo, depois a gente pode voltar nesse ponto. E um outro ponto que eu aprendi aqui, quando você tá explicando algum modelo de negócio, alguma dinâmica do teu negócio específica, nós, fundadores, a gente tem mania de ser detalhista, deep dive no detalhe. Nesse tipo de conversa, não tem por que ser tão detalhista assim, a não ser que o cara peça pra você entrar no detalhe do detalhe. Se não, mais en passant, straightforward, fala qual é o modelo, passa no limite, depois no Q&A você pode voltar para esse modelo. Isso é um aprendizado importante que eu tive aqui em algumas das reuniões, que, cara, apesar de fazer isso por mais de 12, 13 anos, nunca tinha feito nesse nível com hedge funds, enfim, com fundos aí de emerging market que investem centenas de bilhões de dólares. Tá sendo muito rico para mim estar vivendo isso, ter tido essas conversas, ótimas perguntas, ótimos questionamentos e aprendendo cada vez mais, deixando afiado ali para num momento de um IPO ali tá pronto para poder conseguir o checão, né? Conseguir o book. Beleza? Queria dar essa dica para vocês aí. Tamo junto, continuar nas reuniões aqui. Olha onde chegamos, por aqui, Nova York. Bora lá que o dia tá só começando. Hoje é longo. Ajudando essas companhias de verdade a crescer, a aumentar lucro, aumentar receita. Sair daí, viemos pro Brooklyn, vamos pro Williamsburg. Mas apesar dos pesares, é uma região super cool.